Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Vertical FM Cidade de Arcos, hoje 1º de março, sábado, 7ª semana do Tempo Comum. Bom dia, Cidade de Arcos, bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. Salve Santa Mãe, vós destes à luz o Rei que governa o céu e a terra pelos séculos eternos. Sejamos como Maria, também ela feita de terra, mas na fidelidade a Deus na terra, é grande no reino nos céus. Como pedir e ser atendido? Muitas vezes a vida se converte em um emaranhado de situações, de confusões de interesses, de apego, de medo de seguir determinada direção, de desejos contraditórios. Então ficamos prostrados e acreditamos que nosso caso não tem mais solução. Outros se revoltam e questionam porque têm uma série de problemas no matrimônio, no trabalho, na vida financeira, nos relacionamentos de amizades, nos estudos, etc., enquanto há quem esteja por aí livre, leve e solto. Em primeiro lugar, temos de saber que, de perto, os problemas são sempre maiores, ou seja, não há quem não enfrente provações, quando se trata da própria vida. Por outro lado, precisamos combinar que de uns tempos para cá as dificuldades que todos enfrentamos estão sensivelmente maiores. Não concorda? O que enfrentamos recentemente e ainda estamos enfrentando não é pouco. Guerra do tráfico, violências, mortes. Dizer que isso complicou e desestabilizou nossa já difícil passagem por este mundo é eufemismo. De todo modo, confiemos em que, com a graça de Deus, venceremos. Mas creio que ninguém pode dizer que não precisa de cura. Onde buscá-la, porém? Jesus é aquele que cura. Portanto, para ele, o sofrimento sempre é um mal. Ele tem o poder e quer tornar o ser humano equilibrado em todo o seu ser. Para Jesus, uma pessoa que se encontra desequilibrada em alguma área da sua vida necessita de cura. Seja qual for a doença, Jesus não julga, ele veio para curar. Faça a experiência de Deus. Os antigos perceberam o poder curativo de Jesus. Mais que isso, as curas faziam parte da sua missão. Ele veio para salvar e curar. Essas ações, os milagres, são sinais da autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é curado faz a experiência de Deus. Para além da cura física, trata-se de um crescimento na fé. Ao nos curar, Jesus nos prepara para algo muito maior, a experiência da fé nele. Por isso, quando alguém me diz, meu filho foi curado, ele é um milagre de Deus, eu pergunto, e ele sabe disso? Precisamos ter consciência de que nada acontece como milagre em nossa vida, senão para nos edificar na fé. A presença e o milagre de Deus são, sem dúvida, a antecipação do seu reino. Relembremos algumas narrativas de cura presentes dos evangelhos. Jesus curou 4 cegos, 4 paralíticos e 1 leproso. Depois curou 10 leprosos e fez 5 exorcismos. Curou a sogra de Pedro, a mulher com hemorragia, o surdo-mudo, curou à distância a filha da cananeia e o empregado do centurião romano.
Já no início de sua agonia no Horto das Oliveiras, curou a orelha do soldado que Pedro havia cortado. Perceba que, ao falar que a missão de Cristo é nos curar e salvar, empreguei o verbo ser no presente do indicativo, uma vez que Jesus está e continuará vivo hoje e sempre. Então, a obra curadora de Jesus continua, não parou no tempo. De Bem com a Vida, volta já. Bom dia. Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Na EZ Cosméticos, você encontra as últimas novidades em perfumes e folheados. EZ Cosméticos, de Santo Antônio do Monte, para toda a região. Para você presentear quem ama sem gastar muito. Charme e beleza para seu dia a dia. Com nossos perfumes e folheados, você vai se sentir ainda mais bonita e deixar a autoestima lá em cima. EZ Cosméticos, em Santo Antônio do Monte, Rua Eduardo Tavares Filho, 516, bairro São José. Entre em contato conosco pelo 379-9819-0337. Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Deus nos dá por herança a lei da vida. Tomai cuidado com tudo o que é injusto. O Papa Bento XVI disse: a Igreja continua a realizar no espaço e no tempo as curas de Jesus. Isso significa que, desde o tempo dos apóstolos, nós seguimos dando prosseguimento à ação curativa e salvadora de Cristo por meio dos dons carismáticos do Espírito Santo, dos ministérios de cura, da imposição das mãos, movidas pela fé e da graça de Deus. Agora, pare e pense, se assim foi, é e será, porque a graça da cura não haveria de ser alcançada? Porventura, no caso da nossa família ou da pessoa pela qual estamos rezando, isso seria diferente? Os milagres acontecem. Portanto, atentemos para algo muito importante. Nenhum milagre foi feito por Jesus sem que a pessoa tivesse fé. Eu citei antes a cura da lepra de Naamã, o sírio, a fim de reforçar que nem sempre nosso maior desequilíbrio diz respeito à saúde física. Muitas vezes precisamos de cura e libertação de problemas de ordem moral e comportamental, bem como de situações que nos aprisionam e nos causam um mal-estar tão grande a ponto de se refletirem em nosso organismo. Nesses casos, a enfermidade física é apenas a consequência e precisamos buscar a cura da causa. Por exemplo, quando um equipamento começa a piscar, indicando superaquecimento ou curto-circuito, não temos de consertar o dispositivo de alerta, e sim aquilo que está causando pane. Saliento ainda que a cura não acontece se estamos agindo com arrogância, não apenas quando manifestamos soberba, mas também ao demonstrarmos excesso de autossuficiência, acreditando que somos capazes de resolver tudo sozinhos. Em última instância, ao agirmos como se não precisássemos de Jesus e da graça de Deus. Lembremo-nos de que, quando esteve em Nazaré, Jesus passou por uma experiência muito desagradável. Ele não morava mais na cidade e foi lá para visitar sua mãe e seus familiares. Porém, foi assediado moralmente por pessoas na sinagoga com comentários como: "Você, nós te conhecemos. De onde vêm esses milagres? Você não é o filho do carpinteiro?" Só faltou dizerem: "Você é um pé rapado de Nazaré."
Então, de onde vêm esses milagres? O Evangelho relata que Jesus desabafou, dizendo que não era reconhecido em sua própria cidade e que não poderia fazer ali muitos milagres, porque os corações daquelas pessoas estavam duros. Ele não encontrara fé entre eles. Confira Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 54 ao 58. Moral da história: se a cura não está ocorrendo em nossa vida, talvez seja porque não temos fé. De Bem com a Vida volta já. Bom dia. Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. A tag de conectividade Sicoob é a solução perfeita para tornar seu dia a dia mais ágil. Com ela você pode passar por pedágios e estacionamentos de forma rápida e sem preocupações, com o débito diretamente na sua conta Sicoob. Solicite a sua tag pelo aplicativo ou no Sicoob Arconcred com entrega imediata. Após adquirir, é só instalar e ativar. Siga o passo a passo e veja como é simples. Retire a tag do envelope. Use uma régua para medir 15 centímetros do topo do para-brisa para baixo, atrás do retrovisor, no lado interno do vidro. Retire o adesivo da tag e aplique no local, com a marca do Sicoob voltada para você, na posição horizontal. Após a instalação, ativação concluída. Sua tag estará pronta para uso em até 4 horas. Agora é só aproveitar a praticidade nos pedágios e estacionamentos. Vá com o Sicoob Tag. Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Senhor Deus, concedei aos vossos servos e servas a perfeita saúde de alma e de corpo, e pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente e conduzei-nos às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. A primeira leitura é do Antigo Testamento, livro do Eclesiástico, capítulo 17, versículos 1 a 13, Salmo 102, e nos convida a rezar: o amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque sabe de que barro somos feitos e se lembra de que apenas somos pó. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Os dias do homem se parecem com a erva, ela floresce como a flor dos verdes campos, mas apenas sopra o vento e ela se esvai. Já nem sabemos onde era seu lugar. O amor de Deus por quem o respeita é de sempre e para sempre. Mas o amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. E também sua justiça se estende por gerações, até os filhos de seus filhos, aos que guardam fielmente sua aliança. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. O Santo Evangelho, escrito segundo Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Assim está escrito: naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele.
Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho que ouvimos escrito segundo Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16, nos ensina a palavra do Senhor. Jesus se impõe devidamente sobre a atitude dos discípulos. Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como crianças, isto é, simples de coração. As crianças menosprezadas encontraram em Jesus o acolhimento e o amor. O Evangelho será sempre oferta divina aos simples e sem importância. Jamais será reservado a alguns privilegiados. Quem se sente autossuficiente jamais conseguirá aceitar a proposta de Jesus. De Bem com a Vida, volta já. Bom dia. Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira, Rua Getúlio Vargas, 227, em frente à Prefeitura Municipal de Arcos. Telefones 37 33510506, WhatsApp 34050506. Siga no nosso Instagram, @clínica_Fábio. Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Feliz o ventre da Virgem Maria que trouxe o Filho do Pai Eterno. Peça sempre pela cura total. Se tudo vai mal e não há sinais de mudança ou transformação, não é por culpa de Deus. Provavelmente isso ocorre porque Jesus não está encontrando em nosso coração algo fundamental. A esta altura, você já compreende que a fé é uma das principais vigas de sustentação da nossa vida. Podemos pedir, clamar, implorar de joelhos a graça do Senhor. Mas, se esse pedido não vier acompanhado da renúncia de tudo aquilo que aprisiona o nosso espírito, nada acontece. Antes de mais nada, precisamos entender que a cura feita pelo Senhor em nossa vida vai muito além da parte física. Parece óbvio, mas não é. Sempre citamos que um dos maiores milagres de Jesus foi reviver Lázaro, mas pouca atenção damos ao fato de que, depois de um tempo, ele morreu novamente. Isso significa que a cura não foi bem sucedida? De modo algum. Afinal, nossa natureza humana é efêmera, ou seja, cedo ou tarde chega um dia em que o organismo pifa e todos vamos morrer. Trata-se de uma contingência humana e não há como fugir disso. Quem está sofrendo pode clamar pela cura, pois esse dom diz respeito ao cessar do sofrimento, seja ele físico ou mental. E nesse sentido, a morte pode ser a maior das curas, sobretudo porque revivemos para a eternidade quando estaremos firmes no Senhor. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 40. Portanto, peçamos sempre pela cura total. Muitos rezam, mas poucos têm ciência do que estão fazendo. Evidentemente, Jesus sabia rezar e era atendido pelo Pai. Na cura de Lázaro, olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste.
Em seguida ordenou: Lázaro, vem para fora. E o homem foi. Confira Evangelho de João, capítulo 11, versículos 41 ao 44. Jesus rezava e tudo acontecia, mas vale recordar que ele próprio chegou a enfrentar uma situação muito difícil quando desabafou: a minha alma está numa tristeza mortal, e rezou: Abba, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Confira Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 34 ao 36. Deus escutou o clamor de Jesus. Não o livrou da cruz, mas esteve com ele, não o abandonou e deu-lhe a força necessária para enfrentar todo o sofrimento. A oração de Jesus foi atendida pelo Pai quando o ressuscitou. É exatamente esse viés que nossa oração deve conter. Senhor, eu te peço esta graça, se queres, pode me curar, mas seja feita a tua vontade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Um bom dia, porque eu vou com Ele. Bom dia.